A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Então, hoje eu venho trazer o assunto de se gloriar em si mesmo, né? Por quê? Porque é um alerta aí para as pessoas, né? Que quando você vê muita pessoas, seja ela no meio religioso ou fora do meio religioso, qualquer pessoa que se assoberba, né, se arroganta ou tem falta de humildade, o Senhor fala que não vem dele, porque Deus dá graça aos humildes e é contra o soberbo. Tá isso na carta de Tiago e outras passagens bíblicas, né? E eu vejo pessoas se gloriando em si, né? E pessoas que seguem essas pessoas não enxergam isso e ainda aplaudem essas pessoas, né? Nada contra, cada um adora o que quiser, aplaude quem quiser, né? Isso é mais um alerta para aqueles que se dizem cristão e querem andar no caminho do Senhor, da palavra, não no caminho de religião ou de homens que têm a aparência da piedade, né? Porque só aparência não quer dizer nada, irmãos. Quer dizer a atitude, né? Concernente o que está escrito nas escrituras. Então, quando vocês verem muita pessoa, vocês já viram aqui falar, você pode usar o eu em determinadas circunstâncias que é necessário, eu fui lá, eu vou lá, eu disse isso para você, aí tudo bem. Mas quando você usa o eu de maneira chamar tá aí atenção para você, entendeu? Tipo assim, como que eu posso te dizer? Ostentar títulos, né? Porque o Senhor Jesus, eu tô falando Senhor Jesus aqui para os que conhecem ele assim, né? Que hoje eu chamo de Yeshua, né? Que é o nome do Salvador, mas tudo bem também, Senhor Jesus, né? Então, quando o Yeshua falou que muitos são bonitos por fora e podres por dentro, e ele falou isso referindo aos religiosos da época dele, fariseu, e que serve para os religiosos de hoje também, tá? Não só para os religiosos, mas também pessoas que às vezes tem canal no YouTube e a palavra lá em Tiago fala: muitos não sejam mestres, né? Não quer dizer que você, se Deus te deu o dom de mestre, ele não está falando que você não tem que exercer o dom de mestre, de ensinar, de orientar, entendeu? Ele está falando de pessoas daquelas que Paulo fala também, aqueles que dizer que é alguma coisa não sendo nada, entendeu? Às vezes ele não tem o dom que ele quer ter e ele fala que ele entendeu? Se vangloria em si mesmo. Então, o Espírito Santo distribui os dons do jeito que o Espírito quer, não é a pessoa que determina. Ela vai buscar os dons em oração, mas se o Senhor quiser dar aquele tipo de dom, ele dá. Se não quiser, ele vai dar outro tipo de dom. E a pessoa tem que se contentar, porque quem distribui o dom não é pastor. Pastor, eu falo assim no sentido demina, dem, demino, demino, esqueci, essa palavra é difícil de falar. De denominação, né? Pastor, assim, líder de religiões, essas coisas aí, né? Então, como que se fala? É, eu, em nenhum momento aqui, pode puxar os meus vídeos, só que tem muitos, né? É difícil a pessoa puxar todos, né? E nem todos eu falo desse assunto. Então, mas nenhum dos meus vídeos que eu iniciei fazendo, eu nunca falei assim, eu sou isso, eu sou pastor, eu sou doutor, eu tenho os dons dados pelo Espírito. Sim, eu não nego isso. Porque eu não nego o dom nem dos outros irmãos que tem um dom mais aguçado que o meu e eu preciso de auxílio deles e eu colho com eles, né? Porque eu reconheço o dom deles, né? E aprendo com eles. E eles comigo também, né? Quem quiser aprender comigo, porque tem gente que é orgulhoso, que acha que só ele ensina, os outros não. Só ele sabe das coisas, os outros não sabem de nada. Aí tá como que se fala? Mais algum fruto para você identificar.
quem serve a Deus verdadeiramente, quem não serve. Quem fica se vangloriando muito, ah, só eu sei, ó, já teve muita gente que eu conversei que algumas pessoas, ah, eu estudei, eu tenho 40 anos de Bíblia, você quer discutir comigo? Aí eu respondo para a pessoa, olha, na Bíblia está escrito, Deus dá graça aos humildes, é contra os arrogantes, entendeu? Então, mesmo que você tenha mais conhecimento do que a outra pessoa com quem você está conversando ou debatendo algum assunto, você nunca pode se colocar numa posição de que só você sabe que você é mais espiritual que os outros, e religião faz isso, né? Aí você é mais espiritual que os outros, que você é mais entendido, porque você tem mais tempo, porque você é mais aquilo. Ué, o diabo, ele conhece mais de teologia e das escrituras do que o homem. E ele anda na verdade. Então só os profetas também, ele faz o papel do diabo, ele conhece das escrituras. Mas eles manipulam para enganar. Então, não é só o tanto que a gente conhece, é o tanto que a gente pratica concernente e adequadamente conforme o que está lá. Você põe o que está lá. A interpretação não é a gente que faz. Leia segundo a carta de Pedro. Ela é dada pelo próprio Espírito. As revelações da palavra do que está lá, quem revela o significado delas é o Espírito Santo. Não é a gente que tira nossas próprias conclusões. Muitos falam isso toda hora para mim. É a minha interpretação. Não, a interpretação está lá em 2 Pedro. As profecias não foi dada por vontade de homem e nem desenvolvida por vontade de homem algum. Mas os homens santos do Criador falaram inspirado pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, né? Aí quando você vê pessoas assim toda hora falando, ah, eu sou pastor e gosta de ser chamado assim, né? Oh, pastor, meu pastor. Aí enche o peito. O Cristo falou. Aí as pessoas pegam lá a parte da palavra lá em Efésios, né? Que Cristo deu uns para doutores, outros para pastores, outros para mestre, outros para evangelista, outros para doutores, para, né? E querendo o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, o que é corpo de Cristo? É a igreja. É cada pessoa que crê na obra de Cristo na cruz, como já tenho muito tempo vindo falar isso aqui, né? Só que na mente de alguns não entra isso daí, né? Só entra. Por isso que Yeshua falou lá nos evangelhos para os religiosos fariseus: vós sois filho do diabo, a minha palavra não entra em vós. A minha palavra não entra em vós. Entendeu? Então, cara, né? A religião ela limita o conhecimento porque os líderes ele quer impor o que você deve ter de dom, ele quer impor as coisas para você. Quando você vê muito, eu sou pastor, ou que gosta desses títulos de ser chamado, eu sou seu bispo, eu sou o seu orientador, eu sou doutor em divindade, doutor, olha isso, doutor em divindade, é possível alguém ser doutor em divindade? Se você explica a Deus, muitos tentam explicar a Deus, eu não explico Deus, eu tento explicar o que a palavra me passa, não querer sabe, tem gente que faz marabalismo na Bíblia para negar ou para afirmar coisas que não está concernente às escrituras, né? Aí faz uns marabalismos aí, mas aí eles enganam com isso, porque pessoas que não se aprofundam nas escrituras, ela cai na lábia desses caras aí, porque eles têm uma tática manipuladora, lábios doces e fala com jeitinho, com a aparência da piedade, né? Aí eles envolvem as pessoas que não têm conhecimento das escrituras profundo, né? Ela tem um conhecimento superficial, raso, né? Isso não é nenhuma crítica que eu estou fazendo, porque eu sei que o mundo ele dá distrações e distrações de coisa lícita, até coisas que não são ruins, como trabalho, né? Demais, como diversão demais, porque daí é onde vem o título Pão e Circo, né? Que a pessoa acha que ela só está nesse mundo para trabalhar e para se divertir e dar lazer para sua família. Não que isso seja errado e não possa fazer isso, mas a gente não veio para esse mundo só para isso. A gente tem um propósito maior, toda criatura. Só que vai ter aqueles que querem andar no seu propósito e aqueles que recusam, que querem os prazeres do mundo, né? Só querem as coisas desse mundo, não quer. Paulo fala isso na carta aos Filipenses, né? Que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania não é aqui, né? É celestial.
Então, quando você vê muita a pessoa se vangloriando assim, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou ancião, querendo ostentar títulos, né? Porque o verdadeiro pastor que guia para Cristo, para a palavra, ele não fica falando eu sou pastor e exaltando título para você, para si próprio. Entendeu? Ele é reconhecido pelas pessoas como uma liderança, mas não para. Que a Bíblia fala lá em carta de Tito, como não tendo domínio sobre a herança de Deus. O que é a herança de Deus? São os salvos, são os regenerados, são aqueles que se converteram pela palavra da verdade. Então, você que lidera as pessoas para apontar o caminho para ela, você não tem que impor nada a ela, você não tem que, como que que disse Tito mesmo, acabei de falar, né? Como se por força, como se é, quisesse ter domínio sobre a herança de Deus. Não, o pastor não tem domínio de nada, porque o verdadeiro pastor é Yeshua, é ele que tem domínio, ele que dirige o corpo, entendeu? Os dons de Efésios, acho que se eu não me engano, não sei se é Efésios 2 ou Efésios 4, não lembro qual versículo, né? Eu não guardo muito o versículo, irmãos, eu guardo mais o contexto, né? A carta toda, o contexto, né? Se me perguntar o que diz Efésios, aí eu sei responder. Mas os versículos, tem versículo que eu guardo, tem outros que não. Mas também é outro conhecimento, porque antigamente não tinha versículos. Quando era nos papiros, não existia o cano bíblico, né? A Bíblia é o nome do livro, do conjunto de livros que foram inseridos ali, né? E isso veio lá nos tempos que ainda existia o catolicismo romano, que antes era rolo, tanto é que quando o Messias veio, quem assistiu o filme Jesus, né? Quem assistiu as novelas Jesus vê que ele desenrola um rolo lá que é papiro e é tudo corrido, não tinha versículo. O versículo foi colocado nas escrituras bíblicas quando foi formado o cano bíblico, que é o livro que a gente tem hoje. Entendeu? Para facilitar. Mas, no entanto, facilitou também os falsos profetas tirar do contexto e enganar com a astúcia do diabo. Entendeu? Então, quando você vê alguém ostentando títulos demais, eu sou pastor, ou gosta de ser exaltado assim, né? Meu pastor, e ele não coíbe, olha, irmãos, eu só aponto o caminho, né? Você tem que olhar para Cristo, eu diminuo para a mensagem e Cristo crescer, né? É assim que é o bom pastor, não é aquele que fica, eles gostam de sentar nas primeiras cadeiras das praças, das sinagogas para serem vistos, né? Serem aplaudidos, né? Adoro títulos, ser chamado de ancião, de pais da igreja. Oh, eu sou pai da igreja. O Cristo falou a ninguém chamar pai, porque só tem um pai que é o que está no céu, né? Quando a figura de pai da igreja significa que é uma pessoa que nem Yeshua falou para Pedro. Pedro, apacentai minhas ovelhas, entendeu? Apacentai é você acalmar as ovelhas, é você dirigir ela com paciência, com amor, com carinho, não deixar ela se desviar do caminho. E o caminho é a palavra da verdade, é o único caminho, a verdade e a vida é Yeshua. Nunca o Senhor falou, ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou, olha, o tempo religioso é o caminho, a verdade e a vida. Vá lá que você me conta lá. Não tá isso nas escrituras da nova aliança para cá. Existia templo religioso lá na antiga aliança, que era figura. Nós nem éramos nascidos. Era o povo judeu que tinha que cumprir regras sacerdotais, cerimoniais e visitar o templo. Depois que o templo foi destruído no ano 70, como o próprio Senhor Yeshua profetizou que ia acontecer e aconteceu, né? Aí, e tem quem diga que as escrituras foi manipulada, que tinha... e é engraçado, né? E tá tudo se cumprindo do que tá escrito lá. Você lê as escrituras traduzidas na nossa língua, mesmo ela traduzindo na nossa língua, tá acontecendo as coisas que tá lá. Como é que ela foi toda manipulada? Quando fala-se que a escritura teve erro de tradução, é em pequenas partes ali que teve realmente. Quando fala que foram tirados livros, não deturpada a escritura como um todo, foram tirados alguns livros pelo Conselho de Nicéia, outros conselhos, pela religião católica, que aprovou alguns e não aprovou outros. Tanto é que a Igreja Católica tem mais livros do que a Igreja Protestante, para quem não sabe, né?
A Bíblia protestante tem 66 livros, sendo 27 do Novo Testamento e 39 do Antigo. Já na católica já tem, acho que, 4 ou 6 livros a mais, né, que foram aceitos, né? Que para outros foram considerados apócrifos, né? Não canonizados, não inspirados pelo Espírito Santo. Fora os outros que nem a Igreja Católica aceitou, que estão aí rodando por aí, né? Alguns são heréticos, outros são verdadeiros, né? Não puseram para as pessoas não descobrir as coisas, né? E muita discussão tem no YouTube por causa disso, porque o próprio Senhor tinha me dito já que nos últimos tempos o engano ia ser numa proporção nunca vista antes, né? Por causa das redes sociais, né? Porque assim como tem os profetas verdadeiros do Criador, que profere as verdades bíblicas e alerta as pessoas, tem também os falsos profetas, né? Na verdade, tem mais falsos profetas do que bom, né? Mas tem alguns aí que são verdadeiros, né? Que apontam o caminho do Senhor, né? Então, quando você vê pessoas ostentando títulos ou ela não chamando a atenção de pessoas que exalta, esse pastor é demais, maravilhoso, você está idolatrando o homem. Não idolatreis, está na Bíblia. Deus abomina a idolatria, entendeu? Quando você põe qualquer coisa na frente de Deus e exalta ela numa proporção gigante, quando você briga por determinada coisa, tipo religião, homem, time de futebol, político, tudo isso é idolatria. E o Senhor abomina. Não é à toa que ele lá não deixou entrar no descanso dele os judeus lá que adoraram o bezerro de ouro e fizeram aquela balbúrdia toda lá. Não é à toa. Porque ele é o Criador, ele é o único digno de adoração. Só ele, mais ninguém. As pessoas e as coisas você pode admirar. Você pode aprender, seguir alguns exemplos que estão de acordo com a palavra. Que Deus usa pessoas também, mas o diabo também usa, entendeu? Então, mas idolatrar é igual aí eu vou para outro assunto, deixa isso para depois, vai. Então, quando você vê pessoa ostentar título ou se vangloriar a si mesmo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou então ela vai lá ajuda as pessoas, que isso é a aparência da piedade, é uma falsa humildade, né? Vai lá e tira selfie, ajudei aqui, aqui, como eu sou bonzinho, né? Fica mostrando para os outros, se exibindo, buscando validação de homens, porque o Criador está vendo as suas ações aqui. O que importa é ele, é a validação do Criador. Ele que tem que validar, não é você buscar glória de homens dessa terra aqui. Quando você faz uma ação para uma pessoa, se a pessoa vier e te agradecer, receba o agradecimento e fala, não, mas agradeça primeiro o Criador, porque foi ele que me enviou aqui para te auxiliar, né? Eu aceito os agradecimentos, mas a glória toda é do Senhor, né? Não, mas eles querem glória, querem ser elogiados, paparicados, né? O próprio Yeshua, ele expulsou não, curou 10 leprosos. Um só voltou para agradecer. Ele perguntou onde estão os outros. Mas mesmo assim ele não deixou de curar. Ele curou. E ele não estava atrás de validação deles. Mas ele estava se referindo que um só foi humilde para agradecer. Mas mesmo assim, os outros não agradecendo, ele curou. Só que os outros, ele só queria aproveitar do Senhor. Só queria cura. Ele não queria mudança de vida. Entendeu? Assim como os outros apóstolos deixaram o Senhor, como o Senhor começou a repreender, quando o Senhor começou a falar de juízo, quando o Senhor começou a ensinar sobre o final dos tempos, quando o Senhor falou das parábolas, ninguém se interessou. Só se interessou quando ele curava as doenças, só se interessou quando ele transformava, multiplicava os alimentos, peixes e os pães, só se interessou quando o Senhor abençoava materialmente, mas para obedecer, aí todo mundo se afasta. Então, esses não são adoradores verdadeiros do Senhor, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas ficam se gloriando em si mesmo, porque se você fizer uma coisa por alguém e a pessoa for ingrata, ou falar mal de você, ou por trás, ou não te agradecer por aquilo, não se preocupe, o Senhor agradeça. Não fala assim, não vou fazer mais por ela.
você não faz quando tem pessoas que são aproveitadoras. Nem todas as pessoas você tem que ajudar, você tem que ter o discernimento. Tem pessoas que Deus toca para você ajudar, aí você ajuda uma vez, ajuda duas. Aí a pessoa, você vê que a pessoa fica toda hora se aproveitando de você, enxugando seu seio como de vampiro, porque tem pessoas que não querem trabalhar, irmãos. Ela quer viver nas custas dos outros. Então, não estou falando dos irmãos e irmãs sinceras que às vezes passam dificuldade, e esses sim você tem que ajudar. E eles demonstram que eles querem melhorar como pessoas, andar no caminho do Senhor, quer mudar, quer mudar de vida, não quer viver mais em pecado. Aí esse você estende a mão. Agora, tem pessoas que o próprio Senhor fala, não toque aí, porque eu estou tratando com aquela pessoa. Tem pessoas, irmão, até eu, Deus permitiu que eu passasse por algumas dores lá no passado, para mim me aproximar dele e depender somente dele. Entendeu? Então tem pessoas que é orgulhosa, Deus tem que quebrar o orgulho. Então se você colocar a mão ali, você vai estar atrapalhando a evolução da pessoa se voltar para o Senhor, entendeu? Então tem pessoas que ela não quer mudar, ela quer só sugar o sangue dos outros, quer se aproveitar, entendeu? Às vezes você ajuda pessoas que você vê, ela quer mudar, ela tá passando só por um momento difícil, você estende a mão, você quer sair dessa vida, eu te ajudo. Já aconteceu isso comigo. Já teve pessoas que eu tinha uma amizade com ela no ambiente e eu falei, ó, você precisar de mim, você me chama, só que aí ela só queria toda hora pedir as coisas pra mim, mas eu falei, vamos nos encontrar, você tá passando por alguma dificuldade, eu posso te dar, não era nem o valor em si, porque a pessoa me pediu muito pouco. Só que eu podia até dar mais de valor pra essa pessoa, né? E não é mulher não, era homem, tá? Eu vou falar aqui, porque às vezes eu falo essas coisas, as pessoas pensam que eu tô me referindo a elas. Tem pessoas que merecem ajuda e eu sei quem elas são. E se eu tiver condições de ajudar, irmãos, irmãs, eu ajudo com todo o coração, sem querer nada em troca, porque eu não faço para querer nada em troca. Se a pessoa um dia puder e eu estiver precisando, ela quiser me estender a mão, eu aceito, porque eu não sou orgulhoso. Só que o meu intuito de ajudar a pessoa não é para ganhar elogios, para ganhar aplausos ou para ela me dar nada de troca. Não, eu ajudo porque ela está numa situação difícil, eu me compadeci e estendi a mão. Só isso, seja com pouco ou com muito, ou com o quanto eu puder, né? Agora, tem pessoas que nem essa pessoa aí, ela queria que sugar o meu dinheiro, aí eu perguntei, vamos encontrar primeiro, eu te dou até um pouco mais, mas vamos marcar o encontro aí, fala o que você está passando, eu te ajudo, né? E eu sabia, porque a pessoa tinha alguns vícios, né? Então, se eu ajudasse ela, eu ia estar prejudicando, porque ela ia gastar com vício. Ela falava que para mim que era para a família, para ajudar a comprar alimento para a família, mas eu não caí nessa. O Espírito Santo me alertou, entendeu? Para não ajudar ela, entendeu? Porque ela não queria mudança. Ela escutava o que eu dizia para ela da palavra, mas saía num ouvido e saía no outro. Ela não queria transformação de vida. Entendeu? Então, tem pessoas assim que você tem que largar lá para Deus, ora por ela só e larga lá. Porque ela não quer mudar, ela não quer se converter. Entendeu? Agora, aquela que mostra força de vontade, às vezes ela tá desempregada, aí você dá uma ajuda, tudo bem, irmão. Ela tá mostrando que ela vai correr atrás, que ela tá correndo e tá tentando. Às vezes ela arruma um emprego, não consegue nesse, aí sai, depois vai para outro, mas ela tá buscando. Agora tem pessoas que tá ali, você tá vendo, ela não tá tomando atitude nem ação nenhuma, e só tá pedindo para você. Então, cara, aí, meu amigo, aí a pessoa tem que tomar umas porradas da vida mesmo para ela se tocar, porque aí ela tá querendo se aproveitar das pessoas, entendeu? Então, voltando aos títulos, né? A pessoa se. Porque eu já expliquei. Pastor, o dom de pastor é quem guia. Entendeu? Um só. Sou o vosso pastor, que é o Cristo. Entendeu? Então, não que não tenha pastores, mas pastor não em condição daqueles que exaltam títulos e pastor do sentido de denominações, né? E de religiões. Não, é um guia, é o que eu falei. Davi guiava o quê? As ovelhas para o caminho certo. Que naquela época lá tinha denominações, nem havia, ele era novo ainda, nem havia templo, havia tendas, entendeu? Não tinha nem templos construídos, entendeu? Então, Davi guiava as ovelhas, o pastor é guia.
bispo é a mesma coisa que pastor, né? É igual ancião. Ancião, diácono e presbítero são aqueles que zelam pela boa ordem na reunião da igreja, do povo de Cristo, seja o local que ela tiver. Às vezes é debaixo de árvore, às vezes é dentro de uma casa, às vezes é que nem os apóstolos em catacumbas, em barcos, não importa. Pedro era ancião, Pedro e Paulo era ancião, entendeu? Então eram homens experimentados na palavra, que direcionava a igreja, que às vezes alguns iam só fazer o trabalho de levar o evangelho, outro ia como que se fala a palavra? Administrar o dinheiro, lembra de Judas? Só que Judas foi traidor, né? Mas ele administrava a finança, só que ele roubou. Só que depois entrou outro que fez esse trabalho, né? No lugar de Judas. Então, estou falando de Judas Iscariotes, tá? Que tem vários Judas na Bíblia, tá? Inclusive até o irmão do Senhor. Então, como que eu vou falar? Caramba, esqueci o que eu ia falar, né? Ancião é tipo zela pela reunião dos santos, para ver se não está entrando ensino errado, contar a palavra de Deus, se tem alguém passando por necessidade, se precisa recolher ofertas, né, ou mantimentos, ou algum financeiro para ajudar, porque lá eles vendiam até herdades no tempo dos apóstolos para dividir, para ninguém ter falta, entendeu? Naquela época lá. Então era assim, né? Não é como é hoje com as religiões espíritas aí. Então quando você vê pessoa ostentando título, eu sou isso, eu sou, você quer discutir comigo, eu não questione, aceite tudo, né, porque eu sou o seu líder, você tem que respeitar o seu pastor, o seu guia. Quando você vê gente falando assim, irmão, fuja disso daí. Ele quer ter domínio sobre a herança de Deus. Ele só tem que apontar o caminho no princípio da jornada da pessoa. Que ela está estudando a palavra e não tem muito conhecimento. Aí você vai dando um toque. Depois, você larga ela lá e se ela quiser se reunir e quiser tiver outras dúvidas e te perguntar, tudo bem, você esclarece. Mas depois ela tem que beber direto da fonte. Ela lê a Bíblia, ela só vai te procurar quando não entender alguma coisa. De resto que ela entender, ela mesma vai começar a ir direto, entendeu? Não precisa mais, porque aí, igual diz a carta de João, quando você está experimentando a palavra, você tem a unção do santo. Não precisa mais que ninguém te ensine. O próprio Espírito te ensina, entendeu? Agora, é lógico que você pode se reunir para aprender, porque sempre tem o que aprender, mas não numa situação assim de você colocar domínio e falar assim, você tem que me obedecer porque eu sou seu pastor, eu que tenho que dar a direção, a meretriz da sua vida para você, como você tem que se vestir, como que você tem que se comportar. Não, a própria palavra já ensina isso para você. O que te convém como cristão, o que não convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém para o cristão. Entendeu? Então, a própria palavra já ensina. Você não precisa de ninguém determinar para você o jeito que você tem que se portar. Procura por a instrução direto do Espírito Santo, direto da palavra, entendeu? No começo, sim, porque você está patinando ainda, está bebendo leitinho, né? Que é igual um bebê, a gente se alimenta de leite, depois vai crescendo, vem os alimentos sólidos, você vai se amadurecendo na fé. Aí você só vai compartilhar os dons, você vai se reunir para compartilhar os dons. Que tem gente que tem um tipo de dom, outros. Então, tem uns que entendem um pouco mais de uma coisa das escrituras, outras, né? Tem um que tem um tipo de dom, outros. Vai compartilhar os dons, vai compartilhar o conhecimento, alguns entendimentos que ficou claro para um não ficou para outro, entendeu? É isso que é a comunhão, a reunião dos santos, para estudar as escrituras, para orar pelos irmãos, fazer a corrente de oração, né? Não é uma coisa religiosa, é uma coisa de sinceridade, como se fala, união em espírito, né? De sinceridade de coração para com o Senhor e para com os irmãos. Entendeu? Não é uma coisa assim ritualística que nem era no Antigo Testamento. Ou se faz aí nos tempos religiosos, você tem que fazer. Hoje você não cumpre dia de festa, você cumpre se você quiser. Mas lá, leia a carta de Paulo Colossenses. Ninguém julgar por dia de festa, se cumpre, se não cumpre, por guardar sábado ou não guardar, porque o sábado, o descanso do Senhor é o descanso eterno, né? Não é mais um dia. Tanto é que Jesus quebrou as leis dos judeus lá, curando no sábado, colhendo espiga, que não se podia, né?
para os judeus colher, fazer nenhum trabalho, ele não acende nenhum palito de fósforo no dia de sábado, né? Até hoje é assim, os adventistas que falam que guardam o sábado, mas ele não guarda igual os judeus. Eu quero ver eles guardar igual os judeus. Tudo na risca ali. Sendo que o descanso é o sábado eterno do Senhor, né? Que ele falou que lá o povo judeu no tempo dos egípcios não entraram no descanso dele. Entendeu? É na terra prometida, porque era uma figura. A terra de Canaã era uma figura da terra que Deus prometeu terrena para os judeus. Mas hoje a nossa terra prometida é celeste. Hoje a igreja, que é a Jerusalém, povo celeste de Deus, não é mais o povo terreno. Tanto os judeus que creu no Yeshua, no Cristo Salvador, tanto com os gentios, que era de outras nações, se uniram com um povo só e viraram Jerusalém espiritual. E isso, alguns judeus que não creem no Messias até hoje, estão esperando um anticristo aí como Messias, né? Eles não entenderam isso até hoje, que Deus derrubou. Em Efésios diz isso. O muro de separação que está no meio e fez dos dois povos um só. E uniu. E quebrou o muro de separação. Então formou a igreja de Deus né, que é a igreja. Entendeu? Então, quando você vê pessoas se orgulhar muito, eu sou mais espiritual, você vê aí outras coisas que também, onde você vê que tem divisões, que nem nas religiões tem muita divisão, né? É heresia, divisão é heresia. Eu sou de religião X, eu sou islâmico, cada um tem um ensino diferente. Foge disso daí, que isso daí é corrupção. Sai daí, povo meu. Depois eu vou fazer o vídeo de a doutrina da separação, né? Sai daí, povo meu, para não correr no seu pecado. Aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Iniquidade é engano, distorção da palavra, injustiça, corrupção. Aonde você vê essas coisas, você não pode ser conivente com aquilo. Mas o homem não é perfeito. Se for assim, não, claro que o homem não é perfeito. Eu não estou falando de erro que qualquer um de nós está sujeito a cometer. Estou falando de distorção da palavra, de manipulação, de coisa propositada para enganar, para lubrificar e para tomar o dinheiro das pessoas. Isso são coisas propositadas, não são simples erros e falha humana. Entendeu? É disso que eu tô falando. Eu pego esses caras no pulo. Pra quê? Por que agora os religiosos não vêm mais para perto de mim falar da palavra? Antigamente via muito. Tudo bem que Deus usou eles também para me abrir o olho, para mim entender da palavra e buscar a Deus, e Deus me capacitar para fazer o que eu faço hoje. Sim, Deus usou algum deles, sim. Certo? O Deus transforma o mal em bem na vida daqueles que ele chama. Então, mas religião hoje é errado. Entendeu? Ela divide as pessoas, né? Promove divisões. É igual eu falo sempre de. Eu vou até entrar nesse assunto no outro vídeo de direita e esquerda, de machismo e feminismo, são ideologias para botar um contra o outro, para brigar. Você pode ver que no corpo de Cristo não pode haver divisão, irmãos. Tem que estar todos no mesmo pensamento. Não que você vá concordar com tudo. Não. Vai ter alguma discordância aqui e ali. Mas concernente às coisas espirituais, na maior parte das coisas, é tudo no mesmo pensamento. Por isso que às vezes eu embaso o meu vídeo para destruir enganos de algum falso profeta e embaso com outros para dar o meu aval e o meu like para os irmãos genuínos que falam de acordo com a palavra. E que eles estão pensando igual a mim. Porque nós estamos no mesmo pensamento. Por quê? Porque já são despertos, já acordaram. Entendeu? Para a verdade. E não deixa a religião manipular, a política, a mídia. Tudo são armas que o diabo utiliza para fazer a pessoa acreditar no certo como se ele fosse errado. Como se o errado fosse normal. É o que está hoje, né? Então, você vê pessoas que promovem divisão e joga um irmão contra o outro. Deus abomina isso, viu? Tá escrito, não de mesmo, tá escrito na Bíblia isso daí, não lembro se é Salmos ou Provérbios, que Deus abomina o irmão que promove contenda contra outro irmão, joga um irmão contra o outro, entendeu? Deus abomina, Deus vai pedir conta disso daí, né? Mas tem uns que fazem, né? Mesmo assim, porque não tem temor do Senhor, né? O temor é questão de respeito, não é de medo. Respeito, de reverência, entendeu? Errar, a gente erra. A gente não erra por falta de temor. A gente erra por fraqueza da carne, né? Não justificando os nossos erros. Que quando a gente erra também, a gente se prostra o Senhor e fala, errei. Você não fica justificando, fala, errei, pequei contra o Senhor, me cubra com o sangue de Cristo, que o Senhor, Yeshua, interceda junto ao Pai, justo juiz, para que ele possa me purificar dos meus pecados, porque falei contra ti,
né? Sei que tropecei, sei que caí em desobediência, mas você reconhece isso, você está sendo humilde, está se prostrando, se quebrantando aos pés do Senhor, entendeu? Então é isso. Então, quando você vê pessoas ostentando título, falando que só ele, dando a entender que só ele entende das coisas, porque ele estudou em Harvard, porque ele estudou teologia, a teologia é direto da Bíblia, irmão, não é só um curso de faculdade de teologia, porque os dons são dados pelo Espírito, não é por curso de faculdade de teologia, entendeu? É direto do Espírito Santo. Pedro não tinha estudo e ele tinha teologia, e daí? Né? Era semi-analfabeto, Pedro, né? O analfabeto, pescador, né? Deus não deu um entendimento só para alguns, que nem Paulo, que era estudado, e o próprio Paulo falou que depois que ele conheceu, porque quando ele andava, que Paulo era filósofo, era viajado, era estudado, sabia várias línguas, então tudo que ele aprendeu e ele não entendia, ele ia contra os cristãos, e ele achava que estava trabalhando em função do Criador, estava fazendo a vontade de Deus. Quando ele contou com o Yeshua no meio do caminho, aí ele se converteu, ele viu que tudo que ele aprendeu, né, ele considera como escória, como lixo, para ganhar a revelação de Jesus Cristo. Aí ele entendeu o que fez na ignorância, com toda a sabedoria humana que ele tinha, de estudos humanos, ele viu que ele estava errado. Entendeu? Então não é uma sabedoria desse mundo que vem de estudo humano, é uma sabedoria que independe, você pode ter estudo humano ou não ter estudo humano e ter o entendimento espiritual, é dado pelo próprio Espírito Santo, não é pelo o estudo humano. Os poderosos aí têm estudo humano, aí eles andam na palavra do Senhor. É a sabedoria do mundo, que é animal e diabólica, como diz a carta de Tiago. Ele não tem a sabedoria do Espírito. A sabedoria do mundo ela constrói muitas coisas extraordinárias, mas ele não entende as coisas do Espírito de Deus. O que adianta? Ganha o mundo e perde a alma, entendeu? Então é isso. Quando você vê alguém ostentar muito título, eu sou isso, eu sou melhor, eu sou mais espiritual, eu faço isso para as pessoas, para os pobres, aí se mostra, né? Aí fica lá se exibindo, né? Para os outros com aquela falsa humildade, falsa, sabe, aparência da piedade, mostrando uma santidade para os outros. Você não tem que mostrar para os outros. Ah, como eu tô chorando, irmãos, aqui, ó. Ah, eu faço jejum. Você não tem que ficar falando pros outros que faz jejum. Né? Hoje em dia eu tô num jejum, você tá se gloriando em si mesmo. Igual o publicano lá, é a oração do publicano e do fariseu, do religioso fariseu. Ah, eu vou ao dízimo, eu faço jejum, eu vou ao templo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele estava se gloriando. E o pecador publicano, tem misericórdia de mim, Senhor, não ousando levantar os olhos do céu. Pecador, ele se reconheceu pecador. Para você ser curado, você tem que falar, eu sou doente, eu preciso de um salvador. Não ficar, aí tem pessoas que ficam assim, falando que nem bota a salvação em obras, né? Eu vou pro céu se eu fizer a obra. Eu não sei se eu vou pro céu, porque eu não sei. Meu, Jesus falou, se você tiver fé nele, você é selado. Você creu no evangelho da sua salvação, você é selado para o dia da redenção. Você tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Entendeu? Então, por quê? Porque não é pelas suas obras que você é salvo, foi pelo que o Messias fez na cruz. Depois que você vai praticar boas obras, conduzido pelo Espírito. As boas obras não vêm de você, porque quando, presta atenção, quando você, não estou falando, tem pessoas que falam assim, eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém, eu ajudo os pobres, só que são obras que tão erradas, por quê? Mesmo que você faça uma coisa que aparentemente parece boa, se você fizer fora de Cristo, fora do Espírito Santo, você vai fazer com a intenção errada. Por exemplo, assim, você vai fazer ou para você ganhar elogio e ser visto, ou para você receber algo em troca de volta, você deu e depois devolve triplo para você. Que nem os religiosos, vai lá na África junto os carentes, tá? É uma ação bonita? É uma ação bonita, mas a intenção tá certa? Não, porque tudo, ele fala assim, agora vai lá no meu templo, agradecer a Deus, que Deus tá lá, tá? E vai lá dar, agora que você melhorou de vida, vai lá dar sua oferta, seu dízimo, tá? Que Deus vai te atribuir 3 vezes mais. Você tem que ir lá dar lá. Aí, tudo que ele recarga aquelas pessoas, ele ganha em triplo do que ele ajudou lá. Isso é a intenção errada.
Por isso que Jesus falou para a senhorinha que deu a única moedinha lá, que ela deu mais do que os Herodes e os ricos lá, fariseu, que depositaram muita riqueza. Por quê? Porque ela deu não com intenção de receber nada de troca, mas mesmo assim sabendo que se ela desse, o Senhor podia retribuir ela de volta, mas ela não deu com intenção, né? Ela deu porque ela sentiu no coração que tinha dado para Deus, porque Deus já devia ter abençoado ela em alguma área, entendeu? Então, ele deu do que estava sobrando, ele deu para depois eles catar. Tanto é que quando se estava fazendo a oferta lá, e aí os religiosos fariseus, quando o mestre chegou, o Yeshua, né? Ah, o Messias chegou, você também vai fazer suas ofertas? E aí quando os caras jogavam um balde de moedas lá, eles estavam com o olho regalado desse tamanho, de olho nas ofertas, né? Pra quê? Pra quê? Por quê? Porque eles desviavam para eles, para os benefícios, é o que acontece hoje, entendeu? Então, quando você vê divisão, pessoa proclamando divisão, jogando um contra o outro, ensinando ensinos diferentes, que só tem um evangelho, uma sã doutrina, é o que está na escritura, né? Paulo fala que seja maldito quem pregar outro evangelho, né? O que não está na Bíblia, ficar negando, aceita algumas partes da Bíblia e nega outra, como algumas religiões faz. Não, é tudo que está lá, você tem que aceitar. É a palavra de Deus, entendeu? É mesmo que te confronte. Entendeu? Que te chame a atenção. Não desprezar a repressão do Senhor. Então, que o Senhor repreende o filho a quem ama, para se corrigir, para sua salvação. Então, ostentar título, falar que é mais espiritual que é outro, que entende, só ele tá certo. Eu nunca falo isso, que falo, compare o que eu falo com as escrituras. Até Paulo, os berianos foram comparar, que Paulo dizia, entendeu? Quem sou eu? Ué, sou o mínimo de todos os santos, né? Dentre os pecadores sou um dos principais, por isso achei misericórdia, que o Senhor teve misericórdia, porque eu me reconheci como pecador e necessitado do Salvador. Não é que hoje eu vivo em pecado, eu não vivo mais em pecado, eu peco vez ou outra, porque a minha carne, eu ainda estou numa carne sujeita a pecar, mas eu me prostro ao Senhor, peço a purificação e reconheço que eu também sou falho, eu não sou melhor que ninguém. Quando a pessoa se coloca numa posição, só eu sei, só eu entendo, né? Porque eu estudei em Harvard, eu estudei isso, fiz curso de teologia. Olha tantos de eu aí. Eu fiz curso de teologia, estudei em Harvard, fiz faculdade não sei da onde, fiz isso, eu sou pastor, tenho doutorado, eu sou bispo, eu sou ancião. Quando você vê tudo a pessoa se vangloriando dos seus títulos, fuja. Que isso daí é falta de humildade, é arrogância. Entendeu, irmãos? Então esse foi o vídeo aí. Deus abençoe, espero que vocês tenham entendido. Que a graça e a paz, a misericórdia e as escamas dos olhos caiam. Que vocês tenham visão espiritual. Que o Mestre, o Senhor e Yahweh, o Criador, em nome de Yeshua, o Salvador, pela fé nele, abra os olhos espirituais e faça vocês compreender antes que seja tarde. Alguns, né? Que muitos já abriram os olhos, já sabem da verdade. Né? A gente só compartilha, troca conhecimento, né? Auxilia nos dons. Mas alguns já descobriram a verdade e estão andando sobre ela. Outros não, outros ainda estão dormindo e nós estamos aqui para isso, para acordar quem quer acordar. Quem não quer, continue dormindo o sonho da alma aí, é direito de cada um, tá bom? Deixa o like, por favor, para o algoritmo reconhecer. Vocês estão esquecendo de deixar o like, só se não concordou. Compartilhe o vídeo também para chegar mais conhecimento, por favor. E que Deus prospere a vida de vocês, abençoe, proteja, guarde e abra os olhos espirituais. Até o próximo vídeo, fui.